O nosso tema hoje é feitiço ou magia para atrair o amor? Mitos ou verdade? Eu estou a conversa, portanto, os meus convidados, estou a conversa com a doutora Gércia Malato, ela que é psicóloga clínica, e a trazer-nos aqui muito conhecimento nesta primeira parte. Recebemos agora também o nosso coach espiritual, a doutora Mateus Gouveia. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite, Tânia, boa noite assim, minha cara colega do painel, e a todos aqueles que nos vêem lá de casa, e dizer que é um prazer estar aqui para poder dar o meu contributo no que concerne a este belo tema que temos em alusão. Pois é. Muito bem. Então, eu começaria por lhe perguntar, feitiço ou magia para atrair o amor? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Triste verdade. Triste verdade. Pois é. Então, doutor, eu ia perguntar, estas buscas, estas pessoas que buscam isto, de certeza que até já já recebeu muitas dessas pessoas, não é? Não sabemos se aceitou, se não aceitou, mas pronto, estas pessoas que buscam, elas alegam o quê? O porquê dessa busca? Para atrair o amor, sim, mas porquê, ao invés de conquistar, seduzir, querem algo forçado? Porque poderemos considerar que é algo que está a ser forçado contra a outra pessoa, por quem ela está apaixonada. E acredito também que é homem e mulher, os dois, não é? Bem, esse tema é muito complexo, vou tentar olhar para ele num sentido social e depois vamos olhar para ele num sentido espiritual. Nós temos um problema de desordem sentimental. A desordem sentimental acontece por qual motivo? Nós não estamos a saber mais amar agora, em algum momento. Desculpa, doutor, não estamos a saber? Nós não estamos a saber amar agora, em algum momento, porque acreditamos que amar é algo que é curricular. Sim. É alguma coisa que tem que vir sem desafios, tem que vir com um corpo sarado, tem que vir com muita finança e tem que vir com a realização de todos os sonhos que o parceiro ou a parceira nunca teve. Sim. Falo parceiro, parceira, porque esse sentido acontece tanto para o homem assim também como para a mulher. Então, o que acontece? A pessoa conhece o Mateus Gouveia porque uma amiga lhe apresentou e depois já começou a procurar saber. Mateus Gouveia, como é que ele é? Trabalha onde? O que é que ele faz? Viu que às tantas eu estava a usar um carro de um primo meu, um carro que eu nunca iria conseguir comprá-lo. E a amiga dela praticamente não vai saber que o carro não é do Mateus, mas sabe que eu trabalho talvez num sítio X. E então ela vai começar já a investigar um pouco os meus status. Vamos falar de amor materialista, interesse. Estaremos a olhar aí, depois vamos chegar mais fundo ainda. Ok, tudo bem. Ela vai começar a olhar para os meus status. Os status que a gente posta muitas das vezes não correspondem à nossa realidade. Eu vou parar no muro do vizinho, vou parar num sítio onde é de chegar lá, não é de nem pagar o café, mas é de tirar uma foto bonita e posto lá no status. Ela vai se apoiar no status, o carro emprestado do primo que eu tenho, e o tal emprego que ela ouviu dizer que eu tinha, e depois vai começar a pressionar a amiga dela para poder fazer chegar a mim. E porque as coisas acontecem, ela realmente há de chegar a mim, e vamos começar a puxar o historial. Vai depois descobrir, depois de um tempo, tudo quando começa tem uma parte fantástica. Paixão é que cria amor, não há amor sem paixão. A paixão é muito forte, Tânia, sim, mas sim, não dura tanto quanto o amor dura. Então, durante aquele período da paixão, eu faço os meus sacrifícios para poder garantir que eu vou te dar o céu, as estrelas, algo que eu nunca terei, na verdade, mas é aquela linguagem que a gente usa e pronto, você está lá. 6 meses depois, você já quer ficar com o Mateus. O Mateus não te conhece, não sabe quais são os teus defeitos, o que tu gostas ou não gostas, e tu pensas que o Mateus é assalariado a nível daquele currículo do homem que você idealizou. E o Mateus não é isso. Então, quando começa já a vir aquela parte em que começamos a ver juntos, é onde já começa a vir o meu primo, que quer o carro dele. Eu tenho que entregar o carro, vai descobrir de que eu já não tenho nem como andar de carro, tenho que estar a andar de um chapa.
E você não escolheu aquele homem que anda de chapa, você escolheu o homem que andava do carro, que o tal carro era do primo. E você vai descobrir de que eu fiz alguns empréstimos para manter 6 meses de manutenção de uma paixão, né? E no final do dia, aquilo tudo era uma fantasia. Vai acontecer que tu vais estar comigo, mas já não feliz, porque não viste o meu interior. Sim. Viste os teus interesses em mim. Sim. E quando isso acontece, vai acontecer que eu amo você. Porque eu vi uma mulher que é de um calibre que as tantas eu queria. E você já não vai me corresponder porque aquilo que você esperava que eu pudesse dar, eu não tenho. Então vai acontecer que ou eu é de ficar com medo de te perder e depois é de procurar alguém para te amarrar, ou vai acontecer que você vai começar a me trair muito. Há de começar a ir para os ginásios, nossos famosos ginásios, para poder conseguir ficar sarado, enquanto que a gente entende que você vai para o ginásio porque está à procura de homens sarados e procura verificar que tipo de carro está lá no estacionamento e procura ver qual é o homem que tem um carro X. É uma realidade nossa, eu não vou esconder essas verdades. Sim. Falando, é uma triste realidade, sim, mas temos que admitir que é assim com o ginásio, então parece que é lá onde tudo, é lá onde estão os tesouros, como diz. Então, quando você começa já a frequentar esses sítios, vai apanhar aquele homem mais sarado que eu e depois vai olhar para o carro que aquele homem está a usar e você vai fazer muita malhação para aquele homem ver que tu és uma mulher bonita, és uma mulher sexy para poder estar com ele. Estamos a olhar para questões curriculares e aquele homem, aliás, tantas nem te conhece. Tânia, há mulheres que tiram fotos nas redes sociais para poderem conseguirem puxar um homem que nunca lhes viu a gostar delas. E vai acontecer que aquele homem vai te gostar. E quando ele começa a gostar de ti, e tu começas a viver aquele nível de vida que ele tem, que o Mateus não tem, não é? Sim. Então começam a haver problemas aqui em casa. O Mateus começa a notar muita ausência. A Tânia passa muito mais tempo no ginásio. E eu estou a ficar sem mulher aqui em casa, porque a minha mulher tem que se preocupar com a saúde dela. E essa saúde começa das 9 até às 9 da manhã até às 9 da noite. E eu começo a me perguntar que tipo de malhação é essa que minha esposa faz, que não tem tempo nem para ficar em casa. Então, para poder acobertar aquilo que tu estás a fazer para eu não ver, você vai procurar um obscurantista ou uma obscurantista para poder me amarrar, para que eu possa obedecer às tuas regras. Pois. Enquanto isso, estás à procura de ver onde é que tu vais com aquele homem que puxaste através de uma foto das redes sociais ou de uma malhação que você fez para poder conseguir ficar consigo. Temos 2 problemas. Já puxaste um homem através do obscurantismo e estás a castigar um homem porque amarraste a ele para tu chegares em casa 23h e ele não vai ter o que falar porque praticamente ele está amarrado. São realidades da nossa sociedade. Então, doutor, agora eu fui pega também de surpresa aqui, algo interessante, não, preocupante. Não sei se conseguiu perceber, acompanhar também, doutora Gércia. Portanto, eu tinha, estava certa que as pessoas iam buscar esta amarração para alguém. É claro que também não vão buscar amarração para alguém que não tem nada. Vão sempre, este tem um bom carro, a conta deve estar boa, isto não é? Mas está-me a dizer que também tem aquelas pessoas que vão fazer para que o seu parceiro fique de boca calada, ou então o tal famoso zauama, vê as coisas, não fala, não diz nada, ele até que fica a fazer as coisas, enquanto a mulher vai ao ginásio, a mulher vai não sei para onde, lá vem ela, estive a trabalhar. Infelizmente, Tânia, é o que acontece. É preocupante. E muitos de nós, jovens, estamos a ser muito alvos dessa situação. Mas também tem casos, Tânia, em que apanhamos uma situação em que tem muitas mulheres preparadas por lar. E tem muitos homens que estão preparados por lar, porque alguns estão cientes dessa situação. Sim. Mas temos questões espirituais, onde eu fui dado, talvez eu tenha tido uma relação, digamos, com a Tânia, depois, por motivos da vida, eu tenha me separado dela, ela tenha ficado com raiva de mim, e depois tenha ido fazer uma maldição para mim, para que eu não possa ficar com uma mulher. E aliás, muitas vezes ouvimos aquelas bocas mesmo, se não vais ficar comigo, não ficas comigo, também não ficas com ninguém. Claro,
E depois, então, existe mesmo isso. é verdade, e depois vai acontecer que até a minha própria vida financeira pode regredir. Então, depois eu quero continuar com a minha vida, mas de que eu estou amarrado numa árvore, as tantas eu não saiba. E depois vou conhecer uma Maria. Essa Maria vai gostar muito de mim, vai estar preparada para poder fazer vida com Mateus. E vai acontecer que cada coisa bonita que ela faz na nossa relação, são talvez 3, 4 meses de coisas bonitas, 1 ano por aí, mas quando a gente começa já a querer dar passos sérios, vai acontecer que eu começo a beber muito, ou talvez a ficar aquela pessoa que é abusiva em casa, uma pessoa que de quando em quando fica muito agressiva e depois aquela coisa desaparece. As tantas já tem impotência sexual, surge no meio disso tudo, porque tem um assunto que alguém fez para este homem. Então, sofre eu que tive uma relação da qual eu me descartei, e depois sofre uma mulher que diz: eu faço de tudo para este homem. Até o salário dele eu conheço, mas esse salário nunca chega aqui em casa. Mas antes ele me dava. Então, no fim da história, ela desesperada acaba procurando ajuda. Vai procurar saber o que está a acontecer e vai apanhar que, olha, tem um problema que está relacionado com uma relação que o teu marido teve, que está a criar essa situação. E depois ela vai ter com o marido: amor, eu acabei saindo para perceber o que está a acontecer conosco. Que fui apanhar que o meu marido teve uma relação com uma Tânia e essas coisas não correram bem e ela fez alguma coisa. Vamos resolver isto. Depois eu sou daquela seta religiosa que diz que essas coisas não funcionam. Eu não vou aceitar. Eu fui salvo em Cristo, então eu não vou para esses sítios. Mas o problema está ali. Vão acontecerem problemas de agressão aqui em casa, abusos constantes, muitas traições até com vizinhas e primas que vêm aqui em casa. Tudo que é mulher, o teu marido vai querer pegar. Mas por causa de um problema que está lá criado para fazer com que ele fique ridículo. Ele não nota. Geralmente os demônios fazem com que as pessoas fiquem cegas. E você está desesperada porque você quer aquele homem, Tânia. E depois vai apanhar alguém. Diz: olha, estou a pedir para mim. Eu estou a tentar fazer de tudo, mas meu marido está a escorregar. Peço pelo menos. Já estás com 10 anos, ou talvez 12 ou 15 anos com esse homem. É uma vida. Sim. Peço pelo menos que amarem um pouco esse homem aqui, para ficar aqui em casa, me ouvir. Está a perceber? Sim. Nesse sentido, amar esse homem, e o homem fica dentro de casa e cumpre aquilo que são as verdades. Às tantas, uma amara de um pouco tempo, só para ela falar com ele, ele lhe ouvir e depois resolverem um problema e terem uma vida. Pois. Esses são casos normais e são aceitáveis. Às vezes nós somos salvos por pessoas que nem conhecemos que elas lá estejam. E vocês como mulheres carregam o maior fardo, porque vocês aqui têm a atenção de notarem os erros que nós cometemos e nós às vezes não notamos. A natureza de um homem e de uma mulher são muito distantes. Nós só somos 2 seres humanos, mas a forma de como nós somos compostos é muito diferente. Então, vamos ter esse lado. Mas agora, esse lado é raro desse tipo de mulheres que lutam para fazerem isso. Há homens também que fazem e que é uma coisa de um tempo para chegar àquela pessoa e resolver seu problema só para conseguirem se ouvir e passa. Então, isso chamo de amara porque eu sei que existe, mas é uma amara temporária, não tem nada de sério. É para resolver um problema que alguém está inconsciente dele. E pronto, daí se resolve, ninguém fica preso a ninguém. Mas estamos a falar da situação das pessoas relacionarem interesses com o amor. O amor tem que ser puro. Tem que ser uma coisa onde nós vamos começar do zero juntos. Vamos cavar até conseguirmos apanhar aquele ouro. Não interessa se vai durar 5, 10, 15, 20, 30 anos, nós já cavarmos juntos. Mas enquanto mantivermos aquilo, o mutuitismo, a parceria de uma relação, nós vamos ter muitos troféus enquanto chegamos lá. Chegamos lá já realizados no sentimento e realizados já na parte material, que só precisa de um pequeno complementar. Há muita coisa bonita que as pessoas mostram nas redes sociais que parece que são reais, enquanto não são. E as pessoas procuram se apoiarem nessas ideias. E veja que o pior de tudo que acontece, se você me engarafa, o dito nome engarafar, e eu tenho uma prisão de eu não ter uma vida independente minha, espiritualmente, porque essa amarração você faz para o Mateus vivo, mas eu sou um ser espírito, todos nós somos seres espirituais. Então, se tu me amares, a minha vida ela fica já condicionada, não tenho independência espiritual. No caso de eu morrer, eu he de virar uma maldição na tua família. Viro maldição para ti e para a tua família toda. Os tais maridos da noite, os maridos espirituais, Sim.
as esposas espirituais, em algum momento surgem com base nesse tipo de eventos. Essas Portanto, garrafinhas pequenas. Nisto das amarrações. Claro, se você vai meter, você vai engarrafar uma pessoa, Sim. você não engarrafou ela fisicamente, você engarrafou ela espiritualmente. Você sim. aprisionou a vida daquela pessoa para que aquele lado espiritual não sirva para ele, mas sirva para os teus interesses. A prisão, se for a ver, os famosos danguanguas fazem tudo aquilo que as esposas querem, ou as famosas danguanguas fazem tudo aquilo que os maridos querem. E agora, doutor, vamos também ver nessas coisas, vamos falar com as verdadeiras palavras, porque as pessoas, quando viram este tema, elas estão na expectativa, estão mesmo a querer ouvir. Vamos também ao lado das amantes. As pessoas dizem que eu gosto muito de atacar as amantes, mas não é atacar todos toda a gente, um dia se calhar passou por isso, às vezes até sem querer. As mulheres, ou então não vou usar, as mulheres que vão em busca do homem da outra, portanto, quando chegam, dizem mesmo, o que normalmente dizem? Que eu quero este homem da outra, ele tem mulher e eu quero que ele seja para mim. Como é que tem sido isso? E outra coisa também que eu gostava de saber, sexo, pode-se fazer consolar, amarrar alguém através do ato sexual? Muito interessante. É assim, Tânia, infelizmente, nós temos mulheres de 50, 55 anos de idade. Sim. Que estão a perderem tranquilidade nas suas casas através de meninas de 18, 20 anos. Meninas que em algum momento até dizem, para mim homem casado é o certo. Sim. Homem solteiro para mim não funciona. Por quê? Querem os sugar daddies, aqueles que vão se sentirem sortudos porque tem uma menina mais nova, mas aquela menina em algum momento, para fazer aquilo é porque ela tem interesses um pouco mais acima daquilo que é o normal. E veja que esse tipo de meninas que gostam de homens casados dificilmente ficam numa relação com uma única pessoa. São interesseiras no nome real. Destroem aqui, destroem ali, somam. Elas dizem, o meu corpo é o meu emprego. Então, se esse corpo é meu emprego, então eu não preciso de trabalhar. Os homens vão me trazer tudo aquilo que eu preciso. E quais são os melhores alvos? Não são aqueles que já trabalharam, estão a entrar no estado de reforma, aqueles que já têm casa própria, um carro, aqueles que a Tânia lavou desde o princípio, começou a cheirar bem, andou de um Witzer raspado, depois está aí a puxar aí um Dualis bem bonito, não é? Que as tantas, ali na letra do empréstimo do banco ainda vê o nome da Tânia. E aquela mulher começa a sentir que ela precisa de mim. Vai realmente procurar um obscurantista, e esses são os casos mais perigosos que nós temos na nossa sociedade. Tem muitas meninas muito mal educadas que andam atrás de vítimas fáceis e destroem lares. Você perder uma tranquilidade no lar que você tem 40 anos nele por uma menina que nem para neta serve para ti. E elas têm muita paciência de andar no obscurantista para poderem buscar esse poder de quando estiverem com aquele homem não procurar entender mais nada. Quando chega aqui em casa, acabou de chegar agora, está a perceber? Entrou agora, já está com falta dela, entrou, só trocou de roupa, saiu de novo. E aqui em casa, aquilo que você era como esposa, morre. E veja que contigo nunca gasta nada, com ela gasta rios de dinheiro. Aqui em casa não está a viver. casa nunca tem nada, nunca há dinheiro, nunca chega o dinheiro. Lá no obscurantista, onde ela foi fazer, elas fazem pactos, essas meninas. Lá onde ela foi fazer esse pacto, a ideia é de qualquer homem que me veja, lhes dê vontade de me dar dinheiro. E quando isso acontece, a destruição de lares. Então é aí onde vem essa parte que estava a referir sobre questões de intimidade sexual. Há pactos que só operam através do sexo. Vamos falar, por exemplo, de um homem realizado de quase 60 anos de idade. Anda de Range Rover, é dono de uma empresa bem reputada, já fez nome e tudo, e vai conquistar uma miúda talvez dos seus 20, 22 anos. Aquele homem, para poder estar onde está, ele conhece dinheiro, ele sabe o que são sacrifícios. Vai conquistar aquela miúda, ela aceita, e quando ela torce, ele tira dinheiro, dá tudo aquilo que ela quer, ele faz. Há pactos que são feitos. Então, esse homem que cede tudo, é porque esta menina é que foi fazer estes pactos. Não, é um caso contrário. Estou aí numa outra vertente. Então, o homem faz esse pacto com que objetivo? Para quê?
Você quando a aliança de uma relação entre duas pessoas é a troca de energias espirituais. Quando se diz que o sexo é um ato sagrado, não é para todo mundo dar a qualquer pessoa. É nesse sentido. Quando você relaciona-se com alguém, há uma troca de energias. Se você for uma pessoa, por exemplo, que tem azar, quando é que vai destruir a minha vida? É porque o teu marido espiritual, quando me vir a me relacionar contigo, na nossa troca de energias, ele vai sentir uma ameaça e vai me atacar. Se eu tiver uma esposa espiritual, também há de ser do mesmo jeito. Então, nos pactos que as pessoas fazem, existe um sistema também dessas pessoas, tanto nos homens mais velhos, assim também como nas mulheres mais velhas, pessoas que procuram sempre ter meninas mais novas ou rapazinhos para poder conseguir lhes dar aquilo que não dá aos filhos dele ou dela, para poder conseguir ter uma relação funcional. Você vai ver que aquela vida vai parecer que está a ter muita sorte, mas aquilo que aquela pessoa dá volta de novo para aquela pessoa, e aquela pessoa ganha um espírito que lhe controla nos seus passos, não é? Tivemos um caso no ano passado de uma moça que saía bichinhos nas partes íntimas. Sim. E aquilo partiu do quê? De uma relação que ela teve com um homem que havia ido fazer um pacto no lugar, e enquanto eles relacionavam-se, não era uma energia dele e ela, era a energia daquele homem, o espírito dele e com ela. E aquele espírito depois ficava com quem? Ficava com ela. E veja que na inocência ela podia se meter com um João que não fez parte daquele assunto. João é da idade dela. E esses jovens tantos até ter que morrer porque meteu-se numa coisa que não tinha nada a ver. Então, o materialismo, Tânia, está a matar o amor. Muita gente diz que ama, mas se você perguntar o que é amar, não entendem. Porque o amor é uma coisa que quer paciência, não olha cores, não olha belezas. Delicado. Não. Doutor, depois